pessoal, hoje a gente vai fazer mais uma etapa desta linda bonequinha. Com o rosa chá, eu vou preencher a faixa do cabelo dela. Vou contornando e preenchendo. Sempre confere se tá bem preenchidinho. A gente só repara os defeitos só quando a tinta seca. A gente começa a ver as falhas nele. Aí agora, repara que ali tem a separação, né? É uma faixa, então tá uma por cima da outra. Então eu já vou com o rosa escuro e já vou sombrear, para depois eu preencher o outro lado. Então eu venho contornando e sombreando com o rosa escuro. Esse rosa escuro vai ser o primeiro contorno, tá? Porque ele não tem, como é que eu vou falar? Não dá pra notar muita a diferença. Ele só faz uma leve sombra, que é isso que eu quero, fazer uma leve sombra. Aí agora com o rosa chá eu vou fazer o outro lado. E aqui com rosa escuro eu vou fazer o sombreado. Eu vou usar aqui o vermelho queimado para fazer a segunda e última camada de contorno. Então eu vou contornar e vou dar uma sombreada um pouco menor. Então aqui eu tô usando o vermelho queimado. E ali em cima eu acabei errando, tá? Eu passei o rosa até lá em cima e não é até lá em cima. Aquela partezinha lá em cima já é o cabelo dela. Mas aí não tem problema, porque eu vou passar o preto por cima e não vai dar pra ver. Então aqui, pra lembrar, eu tô usando o vermelho queimado.
Essa parte de baixo eu vou fazer depois. Primeiro eu vou fazer os cachos. Eu vou fazer os cachos de duas formas, tá? Primeiro, eu vou aplicar marfim no meio do cacho. Agora, eu venho com preto contornando, preenchendo, e depois eu misturo o preto e o marfim. Então, esse cacho eu comecei com marfim no meio do cacho, e agora eu estou vindo com preto. Misturo bem. E agora eu vou pro outro cacho. Nesse eu vou começar com preto. Vou contornar, vou preencher, mas eu vou deixar metade do cacho em branco. Que aí eu tô fazendo dessas duas formas para ver que dá certo das duas formas. Mas o restante do cabelo dela inteiro, eu já vou fazendo desse mesmo jeito. Vou aplicar o preto e depois o marfim. Agora eu venho com o marfim, misturo, mesclo bem. O topinho ali, tá vendo aquela parte arredondada do cacho dela? Eu deixei em branco porque eu vou preencher de preto. Eu não vou colocar luz, eu vou deixar escuro. Se você for iniciante, faça um cacho de cada vez. Não faça de 2 em 2 ou de 3 em 3. Faça um cacho de cada vez. Vai ter horas aqui que eu vou fazer de 2 cachos, de 3 cachos. Mas se você estiver iniciando na pintura, faça um cacho de cada vez. Então, aqui para relembrar, eu vou contornar o cachinho. Vou preencher de preto. E vou deixar a metade, o miolinho do cacho, no caso, o meinho dele vai ficar em branco, aonde eu vou colocar o marfim e vou misturar. A parte redondinha ali de cima do cacho é todo preto para fazer a parte mais escura. Agora venho com o marfim. Vou mesclar bem. Coloque sempre pouquinho o marfim. Você vai clareando conforme o seu gosto. Não coloca muito para não ficar claro demais. Porque você consegue clarear com mais facilidade. Agora, escurecer é mais difícil. Então, aquela parte redondinha ali do cachinho dela vai ficar toda no preto. Que vai ficar a parte mais escura. E assim a gente vai fazer todos os cachos. Aí, como eu mostrei no primeiro cachinho, você pode estar colocando o marfim primeiro e depois vir com preto, também dá certo, tá? Por isso que eu fiz daquele outro jeito, para poder mostrar que funciona. Mas aí eu prefiro fazer assim, preto e depois o marfim. Esse pedacinho é todo em preto também, para fazer a parte da sombra da cabeça. Então, é a parte que vai ficar escura.
Aqui, ó, já vou fazer de 2 em 2. Mas como eu falei, para iniciante, você faz com mais cuidado, então você faz mais devagar. Então, o ideal é que você faça sempre um cacho de cada vez, para poder misturar melhor as duas cores.
E aqui já foi o último cachinho. Então, agora eu vou pegar o meu filete, diluente e marfim. Aquela parte redonda do topo que eu deixei toda preta, eu vou fazer um círculo com marfim. Molho o pincel no diluente e pego o marfim. Depois eu venho fazendo risquinhos sempre você acompanha o cacho. Vem fazendo risquinhos com filete, marfim e diluente. Porque você consegue fazer uns risquinhos mais fininhos, fica muito melhor. Aqui, ó, no topo, na parte mais escura, eu vou fazer um círculo acompanhando o risco, tá? Ele não vai ficar redondinho, redondinho. Acompanha o risco. Depois eu venho com risquinhos. Eu não vou dizer que é fácil, tá? Não é fácil. Porque quando a gente tá começando, a gente não tem muitas manhas. Então, tudo é mais difícil mesmo. Então, para você praticar, pega um pano velho. Você quer praticar olhinho? Risca vários olhinhos e vai praticando o olho. Vai praticando o que você tem dificuldade. Tem dificuldade em fazer risquinhos mais fininhos, mais feitinhos? Vai, pega um pano velho e vai treinando. Que a pintura, ela em si, para depois que você sabe, você fala, é fácil. Mas para quem está começando, não é fácil. E você começa a melhorar, quanto mais você faz, melhor fica.
E olha só como ela fica linda. Para não ficar um vídeo longo, a gente vai ficar por aqui. No próximo a gente termina mais um pouco.